Bom, gente, agora eu vou começar a plantar milho. Não o milho seco, né? Como cereal, mas como milho verde, né? Porque, na realidade, é assim, um dos objetivos de plantar milho, aproveito esse período de chuva, nesse período de chuva, meu terreno é caído, mas mesmo não sendo terreno caído, época forte de chuva, né? Tem sol forte, chuva forte quase todo dia, verdura e hortaliça, ele sacrifica bastante, né? Então a folhagem fica feio, você tem que estar fazendo, movimentando muito o canteiro, então bate uma chuva forte, lava, né? Então você perde terra que você já vem tratando, então tem uma série de problemas. Então o que eu faço? Eu começo a plantar, por exemplo, inclusive em cima, no formato do canteiro, por exemplo, o milho. Tem outras culturas que estou plantando também, porque ele se mexe uma única vez e fixa. Então tem um enraizamento bom, ajuda a segurar a terra, né? E não é que você não depende de ficar jogando água. Então, de repente não chove 1, 2 dias, ele sobrevive tranquilamente. Então eu vou começar a plantar milho. Antes de mais nada, né? Milho é uma coisa assim, relativamente, né, bastante comum, né? Em qualquer época do ano, você vai em qualquer mercado, independente da qualidade ou não, se está fresquinho ou não, mas você encontra milho, né? Porque hoje em dia se planta milho, né, irrigado em toda quanto é região. Então, o fornecimento de milho e anda, né, de Brasil de ponta a ponta, para lá e para cá. Então, o milho não tem problema. É mais assim para ter o gostinho de você plantar um produto próprio seu, né? Sentir aquele cheiro, quem entrou no milharal já sabe, tem um cheiro assim muito gostoso, né? E de uma certa forma habilitar, né, seus conhecimentos do dia a dia, manter atualizado, né, na cultura, que é uma coisa importante. Mais uma informação, né, que eu acho importante: milho assim, é igual mandioca, né, macaxeira, aipim. É, em qualquer situação que você, numa terra mais ácida, menos ácida, com adubação, sem adubação, sem matéria orgânica, com, né, se você plantar o milho, ele vai nascer. Agora, que tamanho que vai ficar a espiga, se vai ficar pequenininho, grande, bonito, né? Uma série de circunstâncias, aí a gente não sabe, né? Porque ele, assim, é rústico, né? O milho é rústico, mas ele exige muito da terra. É uma das culturas que tem uma exigência, não digo suga, né? Mas exige muito da terra. Então, num plantio maior comercial, sem dúvida nenhuma, você tem que fazer análise de solo. Mas não tenha nem dúvida, né? Começando com meses de antecedência, desde a época da calagem, né? Passar calcário, a preparar com esterco, 20 esterco de galinha, gado, né? Preparar com 20, 30 dias de antecedência, né? Incorporando. Você tem que vir preparando e analisar o que tem que ser colocado de adubação para realmente suprir a necessidade, né? Então, isso era uma coisa importante. Mas como eu atualmente e a maioria das pessoas não fazem isso aí, né? Então a gente vai mais ou menos no bom senso e na prática a gente tem mais ou menos no bom senso e funciona. Eu vou tentar mostrar aqui. Na realidade, eu vou aproveitar alinhamento dos meus canteiros de plantar outras coisas também. É que eu pretendo não mexer nos próximos meses, né? E milho, como disse, tem um enraizamento bom, segura a terra. No máximo que a gente faz é uma adubação em cobertura, né? Então, eu vou plantar aqui, aqui e mais essa área aqui. Vai estar ali na frente. Bom, então a primeira coisa, em termos de calcário, né, calagem, eu não fiz nada, porque é uma área que já venho mexendo com canteiro, plantando hortaliça, né, cultura inclusive que é bem sensível. E ela está bem equilibrada, imagino, pelas colheitas que já fiz, presença de minhoca, agora estava tombando, então se vê bastante minhoca, né? Grandes, pequenos, então percebe que a terra está assim, bem equilibrada nessa questão assim de material orgânico e acidez. Uma coisa assim importante em quase todas as culturas é porque material orgânico, né, por exemplo, esterco, dependendo da área que você vai plantar, muitas vezes você não tem assim disponibilidade na região, grande quantidade, então isso é um problema. Quando tem área pequena, você consegue ir arrumando, né, que é o meu caso, por exemplo. Então foi colocado esterco de galinha curtido
380 gramas por metro quadrado. Foi incorporado já uns dias atrás para ir fazendo efeito no solo, né? Porque ela tem que mineralizar para a planta aproveitar, né? Então, mesmo estando curtido, tem esse processo. E também foi colocado por metro quadrado NPK. Eu coloquei 4,14,8. Agora, essa questão da NPK é uma coisa interessante, porque nessas recomendações oficiais, talvez de acordo com a região, às vezes a recomendação muda, às vezes manda colocar 21, 21, 21, 16, 16, 16, né? Essa dosagem equilibrada, né? Então, mas tem orientação também de 4,14,8. Então, no início, principalmente, eu não coloco muito esse com nitrogênio meio alto no início, no plantio, porque nitrogênio, uma das coisas que acontece se encostar na semente, ele queima a semente, né? Então eu entro com 4,14,8. Depois eu faço adubação de cobertura específico de nitrogênio. Agora que eu falei assim, questão da adubação, né? Uma curiosidade, às vezes a pessoa, é bem comum ter adubo 10, 10, 10. Aí a pessoa olha uma recomendação técnica, né? E tá lá 21, 21, 21, ou 16, 16, 16, né? Aí o pessoal fala, olha, meu adubo é diferente, tem que providenciar aquele adubo. Não, adubo é igual. A única coisa que essa numeração é a porcentagem de concentrado que tem em 100 kg. Em 100 kg de adubo que você está comprando, né? Então, se é 10, 10, 10, a indicação é arredondar o número 20, 20, 20, você precisa colocar o dobro do adubo do formulado, né? Então, essa indicação significa a porcentagem desse nutriente que tem em 100 kg. Então, aqui eu vou colocar num espaçamento de aproximadamente 30 centímetros, né? Não vou medir exatamente, que não trouxe uma régua, né? Mas mais ou menos 30. Então algum vai ficar com 25, 30, 35, né? Mas assim na média 30. Nesse caso de 25 não tem problema, porque vai estar aqui em cima do canteiro que já está assim bem tratado a terra, né? Pode ser colocado, na realidade, 2 ou 3 sementes. Se colocar 3 e nascer 3, eu acho um pouquinho sobrecarga num local só. Então, se for 3, nascer os 3, tem que fazer o desbaste. Mas acho que eu vou colocar duas sementes a cada espaço de 30 centímetros. Então, eu vou fazer o plantio, depois eu passo mais informação. Pequenos detalhes, né? Mas ajuda. Então, por exemplo, nesse caso estou plantando manualmente, então dá para fazer. Aqui tá com distância de 30 centímetros aproximadamente, né? Aqui, de um espaço para outro. Agora, na hora que vai colocar a semente, se tiver o capricho de não colocar a semente grudadinho assim, ó, né? Já deixa separado, porque se germinar os dois, a raiz de cara já não compete. Depois ela vai crescer para cá, cresce para cá, não tem problema, né? Mas de cara ela não compete, né? Então aqui, ó. Então, sempre que é possível, já deixa separado, mesmo com distanciamento de 30 centímetros entre um vão e outro, mantém aqui algo em torno de 6 centímetros aproximadamente. E a profundidade aqui é mais ou menos 3 centímetros. Talvez fica um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Mas 3 centímetros tá ótimo. Estou plantando aqui, mas deixa eu passar algumas informações curiosas. Às vezes as pessoas pegam milho que plantou tal e faz semente, né? Faz semente. Aí quando você vai plantar e vai colher, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem aquele milho bonito, ou de repente tem uns milho com formato diferente. Porque todos os milho praticamente, a não ser milho nativo que a pessoa mantém um banco de semente, mas se não for isso, milhos comprados comercialmente, todos os milhos são híbridos. Então, híbrido o que é? É cruzamento de determinadas variedades que faz o semente, né? Então, você plantando a semente já apropriado, nasce esse que você comprou. Mas se você aproveitar essa semente, nasce as combinações dos pais, né? Então, pode ser esse, ou pode ser dois daqui, dois daqui. Então, abre as combinações, né? Então, milho comercial, você não pode aproveitar. Pode aproveitar, de repente nasce até um milho bom, né? Mas como são híbridos, a tendência é não nascer exatamente o que você consumiu, comprou, assim, para milho seco ou verde, né? Alguma coisa desse tipo. Cuidado para o pessoal não confundir, né? Híbrido com transgênico. Híbrido é a seleção
normalmente voltado à produção, tem mais amido, pé grande, é para silagem, para milho verde, milho seco, né? Eles são híbridos. O transgênico, né? O transgênico que se introduz gene, tal, alteração genética, né? Normalmente é desenvolvido para aplicação de herbicida. Então, tem o combate em grandes lavouras, precisa fazer o combate dos matos, né? E os milhos são desenvolvidos, essa parte transgênico, para aguentar determinado tipo de herbicida. Então, passa, morre o mato e o milho fica, né? Então, é transgênico uma coisa, híbrido outra coisa. Finalizado o plantio, mais ou menos daqui 90 dias, né? Espero estar colhendo milho verde. E depois, se aparecer alguns tratos, uma coisa que é quase certeza tem que ser aplicado, vai ser nitrogênio, né? Que na casa de 25 a 45 dias, mais ou menos, o milho, como ele cresce muito rápido, ele precisa desse nitrogênio para sustentar esse crescimento, né? E esse 25, 45 dias, que depende, de repente pega um período meio seco, o clima não ajuda, depende de onde a pessoa está, às vezes cresce menos, né? Então tá mais ou menos isso aí. É mais ou menos quando o milho tem 6 a 8 folhas já definido, né? Então, é nesse momento que ele precisa de mais nitrogênio. Pode ser aplicado em 2 vezes, né? Nesse período de mais 30 dias, ou uma única aplicação, né? Mas assim, eu digo pela quantidade, a questão de absorver o nitrogênio. Agora, quando fala aplicar nitrogênio, primeira coisa que a pessoa pensa, né? Quando fala nitrogênio, vai numa loja, eu quero comprar nitrogênio, o pessoal oferece ureia, né? Então, ureia, vale lembrar que ureia já é um produto, né? Então, é sinônimo de nitrogênio, mas a concentração de nitrogênio dele é na casa de 45%, 45, 46%, né? Então, quando você vê numa receita que a planta precisa de 10, 30 kg de nitrogênio por hectares, como é 45%, vai dar mais ou menos 65 kg, 70 kg da ureia. Porque a ureia tem 45, 46%, né? Então, se você dobrar, vai dar 90%, mais 10%, então dá por aí 65, 70 quilos aproximadamente, né? Então, não é a mesma coisa direto quando se fala em quantidade. Mais uma curiosidade, né? Quando se aplica, nesse caso, ureia, né? É importante que o solo esteja úmido para ela poder ter as reações químicas para a planta aproveitar. Porque de ureia, esse produto ureia, ela transforma, tem umas 2 transformações até a planta chegar no nitrato de amônio, né? Ou nitrato de amônio, para a planta absorver. Então ele não é diretamente absorvido do jeito que está. E é uma coisa assim, curiosa também. Quando a terra está alcalino, não consegue fazer essa reação. Aí o que acontece? Em vez de virar amônio, nitrato de amônio, ele vira amônia e H2O. Então, amônia vira gás, evapora, H2O vira água, fica aquele úmido no solo. Então, é importante que o solo esteja equilibrado, não pode estar alcalino, senão ele é o famoso evapora. Não? Então, quando a gente fala em ureia, nitrogênio, o pessoal sempre fala essa questão de evaporar, é por causa disso. É importante, eu coloquei adubo 4,14,8, né? Justamente que a ureia tem a nitrogênio tem uma tendência a queimar a semente, então pode ser que alguma semente acabe tendo contato e queime, né? Não tem jeito. Então já coloca uma dosagem menor. Esse 4,14,8, esse número 4, que é o N, já é nitrato de amônio, então já está próprio para a planta absorver rapidamente, né? Quando vai aplicar o nitrogênio, no caso, por exemplo, a ureia, normalmente tem que tomar cuidado na quantidade. A pessoa não pode pensar assim, né? Eu vou deixar a planta bonita, eu vou colocar bastante nitrogênio, a ureia. O que acontece? Tem a questão da lixiviação. Lixiviação é quando ele abaixa solo abaixo e a planta também não absorve e pode até poluir. Então isso chama lixiviação, quando ele abaixa, né? Então essa lixiviação quando tem excesso na aplicação ou no solo já tem, a planta não conseguiu absorver tudo, também acontece isso. Coisa assim curiosa, né? Termo técnico. Quando a gente fala evaporar para facilitar, né? Mas tecnicamente isso se chama volatilização. Essa volatilização, quando a gente ouve falar, é porque evaporou. Lixiviação, quando ele abaixa.
Quando for fazer essa aplicação da nitrogênio, ureia, pode ser que mostre novamente como é que está a evolução da planta. Mas de qualquer forma, normalmente eu costumo aplicar algo em torno de 15 gramas por metro quadrado de nitrogênio, né? Então isso em ureia dá mais ou menos 30 gramas, 32 gramas, 33, é por aí que vai dar por metro quadrado, né? Então isso aí normalmente, se achar que precisa repetir mais uma dose, coloca mais um pouquinho depois de mais 30 dias, se for o caso, né? Mas normalmente, de acordo com o desempenho da planta, só essa já serve.